meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo aqui para o Tips da rodada, né? Dessa vez aqui nossos jogos para sexta-feira. Sextou aqui no Tips, né? Tips da rodada. E muito obrigado aqui pela presença de você que está aí assistindo esse vídeo do outro lado da telinha. E para você que ainda não curtiu o vídeo, né? Começou aqui, já tem aí 20 segundos de vídeo e ainda não curtiu, já dá sua curtida aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá o seu joinha se você gosta de ter palpites aqui todos os dias aqui dentro do canal, então deixa seu joinha. Estamos batendo na trava aí, pessoal, 7 curtidas aí, tá batendo nos seus vídeos, vamos chegar a 10 curtidas, a gente nunca bateu 10 curtidas aqui em um vídeo no nosso canal, conto com a força de vocês vão conseguir chegar nesse número aqui pra gente, beleza? Então na sexta-feira separei aqui 8 palpites para vocês, tá? Atenção que já tem jogo aí de 5 horas da manhã, 5h45, né? Na Austrália, ok? A equipe do Melbourne, aí a gente sempre tem greenzinho neles, então já vou começar com eles, tá? Então, 8 partidas, tem Ligue 2, Bélgica, tem jogo aqui do Brasil, Sul-Americano, tá arrebentando. Então, vamos embora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para os palpites. Bem, galera, nosso primeiro palpite aqui, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Temos aqui 5h45 da manhã, na 15ª rodada do Campeonato Australiano, a equipe do Melbourne versus a equipe do Wellington Phoenix. Nos últimos jogos, a equipe do Melbourne em casa, nos últimos 5, perdeu 4, ganhou 1. E a equipe do Wellington, jogando fora de casa aí por sua vez, nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos jogos aí, em que as equipes se enfrentaram dentro da casa do Melbourne, nós tivemos aí 3 vitórias nos últimos 3 jogos, né, do Melbourne e 2 empates. Nos últimos jogos aqui, pessoal, notem que foram jogos com boas movimentações de gols, né, de 2021 para cá. Então, na classificação nós temos a equipe do Wellington aí brigando pelas primeiras colocações e a equipe do Melbourne aí na lanterna da competição, tá? Então, para essa partida aqui, pessoal, eu vejo o mercado de gols sendo bem ativo aqui para ela, tá? Principalmente para o bilhete, nós estamos trabalhando aqui o over 1,5, pagando 0,25. E para o palpite individual, nós trabalhamos o ambas marcas, principalmente levando em consideração os jogos em que essas equipes se enfrentaram, tá? Os últimos jogos em que essas duas equipes se enfrentaram. Foram gols aí batendo até mesmo ambas marcas e também o over 3,5, beleza? Já nosso segundo palpite, pessoal, vai ficar por conta aqui da Bundesliga, né? Confronto aqui da equipe do Augsburg versus a equipe do Bayer Leverkusen. O Augsburg aí nos últimos jogos em casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas, né? Que foram jogos amistosos. Mas caso abrir mais um pouquinho nos últimos jogos que ele fez por competição, realmente vem de 2 derrotas, tá? Enquanto a equipe do Leverkusen, aí nos seus últimos jogos dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Uma dessas derrotas aí amistoso, uma dessas vitórias aí amistoso também. Se eu puxar mais um pouco aqui, nós temos um empate, 3 derrotas e mais outro empate aqui envolvendo até a Champions League, beleza? E no confronto direto entre essas duas equipes, jogando na casa do Augsburg, nós temos aí nos últimos 5 jogos 3 vitórias do Leverkusen e 2 empates entre as duas equipes, tá? Então, para o palpite aqui, pessoal, nós vamos estar trabalhando aqui o mercado de gols, tá? Vamos estar trabalhando aqui o mercado do over 1,5 para o bilhete, pagando aí 1,20 e espera que essa partida começar, tá, pessoal? Espera a partida começar uns 10 primeiros minutinhos, 15 primeiros minutos, não saindo gols, entra nessa partida aqui, no over 1,5 vai estar aí na casa de 1,25, 1,26, beleza? E no palpite individual, nós trabalhamos aqui ambas marcas, pagando aí 1,62. Principalmente pelos últimos confrontos entre as duas equipes, né? Nos últimos 5 jogos apenas um jogo e não deu ambas marcas, o resto só batendo, então acredito muito que nesse confronto aqui o Augsburg querendo fugir um pouco da zona da degola e o Leverkusen querendo encostar nas competições europeias, vai ser um jogo bem disputado, um jogo lá e cá. O terceiro palpite vai ficar por conta aqui do Campeonato Belga, 24ª rodada, Ostende versus a equipe do Anderlecht. Nos últimos jogos aí na classificação primeiro, né? Na classificação do Anderlecht é 11º, Ostende aí na vice-lanterna da competição, tá? Nos últimos jogos entre
Dessas duas equipes, né, nós temos a Ostend em casa 3 derrotas, um empate e uma vitória, enquanto a equipe do Anderlecht aí, nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E quando esses dois times se enfrentam na casa do Ostend, nós temos aí nos últimos 5 jogos 2 empates, uma vitória do Ostend e 2 do Anderlecht. Aqui, pessoal, note que os jogos são sempre com boas movimentações de gols, né? Bem bacana aqui a movimentação de gols, e não são jogos em que tem realmente disparidade de placar, né? Tirando esse 3-0 aqui, por exemplo, que foi um amistoso. Então, pensando nisso, nós vamos estar trabalhando aqui o over 1,5 para o bilhete, pagando 0,22, como no palpite anterior. Caso queira pegar essa odd um pouco maior, espero ao vivo para vocês poderem entrarem, beleza? Para montar o bilhete de vocês. E no palpite individual, nós vamos estar entrando aqui, pessoal, no handicap mais 0,75, pagando 0,65 na equipe do Ostend, tá? Ou seja, a partir daqui, caso o Anderlecht ganhar por um gol de diferença, nós tomamos apenas meio head, tá? Caso a partida saia com a vitória da Ostend ou empate, nós levamos o green aqui para o nosso bolso. Já nosso quarto palpite aqui vai ficar por conta aqui da Ligue 2, né, da França, segunda divisão francesa, confronto da equipe do Le Havre versus a equipe do Paris. Nos últimos jogos aí do Havre, nós temos 4 vitórias e 1 derrota, enquanto a equipe do Paris, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E quando essas duas equipes se enfrentam dentro da casa do Havre, nós temos aí 2 vitórias para cada lado e um empate. Nota aqui, pessoal, que são jogos aí com placares magros, né? Tirando esse aqui, esse amistoso e o último jogo em agosto de 2021, que saiu 3 gols. São jogos com placares bem magrinhos, né? Com pouca diferença de gols de um para os outros. Então, o Havre aí na primeira colocação do campeonato, né? Sofrendo poucos gols, apenas 9 gols sofridos, enquanto a equipe do Paris aí na 13ª colocação com 18 gols marcados e 23 gols sofridos. Para esse palpite, pessoal, eu vou estar entrando aqui no dupla chance na equipe do Paris, né? Principalmente levando em consideração os jogos que o Paris teve sua vitória ou empate, né? Não tem uma disparidade entre as duas equipes, está meio que o jogo levando para o lado a lado, e eu vejo uma odd muito bacana aqui no Paris. E no palpite individual, nós vamos estar trabalhando aqui o mercado do mais 0,75 na equipe do Paris, ou seja, pagando 1,68. Palpite aqui como no jogo anterior, né? Caso a partida saia com um gol de diferença para o Havre, nós tomamos meio head. Caso a partida saia empate ou vitória do Paris, nós levamos o green aqui para o nosso bolso. Bem, pela segunda divisão da França, é o nosso quinto palpite, confronto a equipe do Rodez versus a equipe do Sochaux. O Rodez aí, por sua vez, jogando em casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Sochaux, jogando aí fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Caso a gente puxar mais jogos aqui, vem com bastante derrotas, né? Empates e derrotas aqui. E nos jogos em conjunto, né, entre essas duas equipes, na casa do Rodez, nós temos aí 2 vitórias do Sochaux e 1 empate. Tá? E vindo aqui para os palpites, eu noto que o dupla chance na equipe do Sochaux aqui, pagando 8,36, é um excelente palpite para o nosso bilhete, tá? Para você estar trabalhando aí no bilhete de vocês. E no palpite aqui, para a gente estar trabalhando no palpite individual, nós temos aqui uma linha bem bacana, pessoal, no handicap 0 para a equipe do Sochaux, ou seja, caso a partida termine em empate, a casa de aposta devolve o dinheiro para a gente. Caso o Sochaux ganhe, nós botamos o green no bolso, pagando aí 1,65. Excelente oportunidade para a gente estar entrando aí no palpite individual. Nosso sexto palpite, pessoal, La Liga aí, 20ª rodada, primeira divisão espanhola, confronto do Atlético de Bilbao versus a equipe do Cádiz. O Atlético de Bilbao nos seus últimos 10 jogos vem de 6 vitórias, 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Venceu bastante partidas aí, enquanto a equipe do Cardax aí ganhou 3 vezes, empatou 3 vezes e perdeu 4 partidas.
E no confronto entre essas duas equipes, na casa do Bilbao, nós temos aí confrontos bem antigos, né? Nos anos 90, por exemplo, de 2006 para cá, só vitória do Bilbao. 2020 e 2021, só vitória do Cadix. Porém, pessoal, é um momento em que essas duas equipes estão vivendo bem diferente. A Atlético do Bilbao aí brigando para as competições europeias, enquanto o Cadix aí lutando aí para não ser rebaixado para a segunda divisão. Eu acredito que esse jogo é uma excelente oportunidade para a gente estar entrando no over 1.5 para bilhete, tá? Para vocês marcarem o bilhete de vocês. E no palpite individual, nós estamos trabalhando o -1 na equipe do Bilbao. Ou seja, caso a partida termine com a vitória do Bilbao por um gol de diferença, a casa de aposta devolve nosso valor, né? E caso a partida termine com a vitória do Bilbao com mais de um gol de diferença, tomamos o green. E o Bilbao empatando ou perdendo, nós tomamos o red, mas eu acredito que não seja isso que vai acontecer. O Bilbao está jogando legal, está com um momento bem interessante em relação ao Cadix. O penúltimo palpite vai ficar por conta aqui da Premier League, 22ª rodada, confronto da equipe do Chelsea versus a equipe do Fulham. De antemão, jogaço aqui da sexta-feira, na minha opinião. Os dois times aí brigando diretamente no meio da tabela, né? O Chelsea em 10º colocado com 29 pontos, Fulham em 7º com 31 pontos. Chelsea que vem se reforçando para o resto da temporada, né? Vem trazendo a Argentina sensação aí da Copa do Mundo para o seu time. Então, para os jogos, o Chelsea nos seus últimos jogos em casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto a equipe do Fulham jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas, marcando sempre golzinhos aí nas suas partidas, né? O Chelsea, quando joga com o Fulham dentro de casa, nos últimos 5, venceu 3 e empatou 2, nos seus últimos 3 jogos foram 3 vitórias, todas elas por 2-0. Então, pessoal, para o palpite de bilhete, eu não vejo a oportunidade tão boa quanto trabalhar o under 3,5, pagando 0,33 para o bilhete, tá, pessoal? E para o palpite individual, eu vejo uma excelente oportunidade no handicap aqui, +1 para a equipe do Fulham, pagando 0,75, mesmo que nas últimas 3 partidas o Chelsea vem ganhando as partidas por 2-0, tudo mais, 2 gols diferentes, mas no momento, o momento do futebol do Fulham tá melhor do que o do Chelsea, ou seja, esse palpite aqui do +1 para mim é um excelente valor, ou seja, a partida para caso terminar empate nós levamos o green, caso o Fulham vença nós levamos o green, caso o Chelsea ganhe com um gol de diferença nós retornamos na casa após devolve o dinheiro pra gente, né? E caso ganhe com 2 ou 3 gols de diferença, realmente a gente perde o palpite, mas não vai ser isso que vai acontecer. O Fulham tá jogando legal e tá brigando aí pelas primeiras colocações. Nosso último palpite aqui pro sexto tips da rodada, Brasil versus equipe da Venezuela. Na fase agora que nós estamos na fase final do Sul-Americano, né? O Brasil está na primeira colocação, 3 pontos, ganhou de 3-1 da Colômbia, né, na última rodada. A Venezuela empatou em 1-1 com a equipe do Paraguai. Nos últimos jogos aqui, o Brasil ganhou do Equador, pessoal, desculpa. Nos últimos jogos do Brasil aí vem de 4 vitórias e 1 empate contra a Colômbia na fase de grupos, né? E a Venezuela nos seus últimos 5 jogos vem de 1 empate, o último é contra o Paraguai, 2 vitórias e 2 derrotas. Quando temos confronto entre essas duas equipes, Venezuela e Brasil, nós temos aí nos últimos 5 jogos 4 vitórias do Brasil e 1 vitória da Venezuela, essa na última vez em que essas duas equipes se enfrentaram, tá? Venezuela que realmente cresceu as suas divisões de bases aí em termos de seleção, tá? Porém, para os palpites aqui, pessoal, nós vamos estar trabalhando aqui para o bilhete o over 1.5, pagando 1.28 no momento, tá? E vamos estar trabalhando aqui no palpite para as postas individuais, um palpite em que pouca gente vai trabalhar, e eu tenho certeza que com os últimos jogos da Venezuela, marcando seus golzinhos, no último jogo contra o Brasil, arrochou, né, até que a Neto que ganhou a partida, a gente vai estar tendo a oportunidade de estar trabalhando aqui o ambas marcas, pessoal, pagando 2.27. Tá? A defesa do Brasil nos seus últimos jogos aí vem tendo umas falhazinhas consideráveis, tá? E esses times assim, Venezuela, o Equador quando jogou contra a gente, o Equador não, a Colômbia quando jogou contra a gente fez o seu golzinho aí de contra-ataque, e eu acredito que em algum momento o Brasil pode falhar, vai ganhar a partida, vai 2-1, 3-1, ou até mais, mas eu acho que a Venezuela deixa o dela, então pagando 2.27 aí, um excelente odd pra gente estar trabalhando o nosso palpite individual.
Beleza? Então esses aqui foram nossos palpites para sexta-feira. Caso tenha algum palpite que eu não falei que você vai estar fazendo, deixa aqui nos comentários. Vamos mostrar que vocês também são bons de palpites. E vamos fazer nosso green trabalhar e entrar no nosso bolso. Beleza? Então, até mais. Até amanhã para os nossos vídeos do sábado no Tips da Rodada.